Imagine abrir sua geladeira e encontrar apenas 3 vegetais: repolho, cebola e algo que parece vagamente com uma cenoura deformada. Por meses, anos, sua vida inteira. Parece um pesadelo contemporâneo ou o resultado de uma aposta muito estúpida, não é? Pois saiba que na Idade Média isso não era um desafio do TikTok, era a realidade diária. Você acha que sua dieta é restrita? Na Europa medieval, o que não te matava de fome simplesmente te fazia desejar estar morto. E os vegetais que conhecemos hoje? Metade sequer existia, e a outra metade era completamente irreconhecível. Esta é a história dos alimentos que desapareceram da história. E por quê? Mesmo com nossa obsessão por comida de verdade, você provavelmente não aguentaria um único dia comendo como um camponês medieval. Quando você pensa em comida medieval, provavelmente imagina um rei gordo devorando uma perna de peru com as mãos enquanto joga ossos para os cães. Ou talvez banquetes infinitos com pavões recheados e torres de sobremesas. Mas essa visão não poderia estar mais distante da realidade. O que existia no prato da maioria das pessoas na Idade Média não era apenas insípido, era uma sentença de morte nutritiva que se arrastava por décadas. O europeu medieval médio consumia cerca de 90% de sua dieta em apenas 2 ingredientes: grãos e vegetais amiláceos. E quando digo grãos, não estou falando daquele pão artesanal de fermentação natural que você compra por um preço absurdo na padaria gourmet. Estou falando de uma massa densa, escura e frequentemente mofada que mais parecia um tijolo comestível do que algo que você chamaria de pão, feito principalmente de centeio ou cevada. Trigo era para os ricos. Este pão era tão duro que precisava ser mergulhado em líquidos para ser mastigado sem quebrar seus dentes já comprometidos. E quanto aos vegetais? Bem, aqui está o ponto central de nossa história. O mundo vegetal da Idade Média era simultaneamente mais restrito e mais selvagem do que qualquer coisa que você já viu no corredor de orgânicos do seu supermercado preferido. Esqueça tomates, batatas, pimentões, milho ou abacate. Nenhum desses existia na Europa antes do século XVI. Isso mesmo. Os italianos passaram literalmente 1000 anos sem tomate. Imagina a cara do Mário quando descobriu que seu molho de macarrão era uma invenção relativamente moderna. A mesa do camponês medieval era dominada pelo que os historiadores chamam de trio de sobrevivência: repolho, cebola e algum tipo de raiz. Geralmente nabo ou uma versão primitiva e quase irreconhecível da cenoura. E não eram aquelas cenouras alaranjadas e perfeitamente cônicas que você está imaginando. As cenouras medievais eram brancas, roxas ou amareladas, finas, bifurcadas e frequentemente amargas. Você provavelmente as confundiria com raízes daninhas e as jogaria fora se as encontrasse em seu jardim hoje. O repolho era tão central na dieta medieval que vilas inteiras mediam sua riqueza pela quantidade armazenada para o inverno. Conservado em salmoura, fermentado, cozido ou simplesmente deixado para apodrecer lentamente em um barril na adega, o repolho era para o camponês medieval o que o smartphone é para nós hoje. Algo sem o qual a vida parecia impossível. A diferença crucial: o repolho não recebia atualizações anuais que o deixavam mais lento. Para entender melhor a realidade alimentar medieval, temos que mergulhar mais fundo. Não basta saber o que eles comiam, precisamos entender como esses alimentos chegavam até eles e por que tantas espécies vegetais que hoje consideramos comuns eram completamente desconhecidas ou existiam em formas tão diferentes que seriam irreconhecíveis para nós. Imagine um mundo sem refrigeração, sem transporte eficiente, sem estufas, sem controle de pragas moderno, sem fertilizantes industriais e, mais criticamente, sem nenhuma compreensão da genética ou da ciência das plantas. Este era o mundo onde nossos ancestrais tentavam cultivar alimentos.
Um experimento constante de tentativa e erro, onde o fracasso significava literalmente morte por inanição. As sementes eram passadas de geração em geração como tesouros preciosos. Uma horta bem-sucedida não era apenas uma fonte de orgulho, era seguro de vida. E quando uma safra falhava, o que era frequente, não havia supermercado na esquina ou delivery pelo aplicativo. Havia apenas fome, doença e, muitas vezes, morte. Mas o mais fascinante nesta história não é apenas o que eles não tinham, é o que eles tinham e que perdemos completamente. Dezenas, talvez centenas de variedades de vegetais que eram comuns na mesa medieval simplesmente desapareceram. Extintas não por mudanças climáticas naturais ou catástrofes, mas pelo próprio progresso humano e pelas mudanças em nossos hábitos alimentares. Variedades inteiras de vegetais que nossos ancestrais cultivaram por séculos, selecionando pacientemente as características mais desejáveis em cada geração, desapareceram para sempre. É como se houvéssemos apagado capítulos inteiros do livro da nossa história alimentar, deixando apenas alguns parágrafos esparsos para nos contar o que perdemos. E o que perdemos exatamente? Este é o segredo enterrado em textos antigos, iluminuras de manuscritos e ocasionalmente em descobertas arqueológicas surpreendentes. Os vegetais perdidos da Idade Média contam uma história de adaptação, sobrevivência e, ironicamente, biodiversidade que em muitos aspectos excedia a do supermercado moderno. Vamos começar nossa jornada pelo prato do camponês medieval médio, e você vai entender por que nosso conceito de alimentação saudável faria qualquer habitante do século XII morrer de rir. Isso se ele ainda tivesse dentes para isso. A vida medieval girava em torno de uma substância que dominava todos os aspectos da alimentação: a sopa, ou guisado, ou mingau. Na verdade, a distinção entre esses três era tão nebulosa quanto o conteúdo do caldeirão. O ponto é, era algo fervido até a morte em um caldeirão que raramente era esvaziado completamente, apenas reabastecido continuamente com qualquer coisa comestível que pudesse ser encontrada. Os historiadores medievais chamam isso de potagem perpétua, um ensopado eterno que podia ficar borbulhando na lareira por semanas, meses ou até estações inteiras. Novo material vegetal era adicionado conforme disponível. Ervas e temperos quando possível, o que era raro, e ocasionalmente, em dias muito especiais, alguns pedaços de carne ou gordura animal. Pense nisso como um buffet ancestral, onde a comida nunca é trocada, apenas complementada. Um verdadeiro pesadelo para qualquer inspetor sanitário moderno, mas surpreendentemente eficaz para extrair até a última molécula de nutrição de cada ingrediente disponível. Nada era desperdiçado. Absolutamente nada. E quais vegetais encontraríamos neste caldeirão infindável? Além do onipresente trio repolho, cebola, nabo, a lista varia dramaticamente por região e estação. Aqui é onde nossa história fica realmente interessante, porque muitos dos vegetais que formavam a base da alimentação medieval simplesmente não existem mais em nossas mesas, ou existem em formas tão drasticamente alteradas que seus ancestrais seriam irreconhecíveis. Tome, por exemplo, a pastinaga, parente da nossa moderna cenoura e primo distante do pastinaca ou chirívia. Na Idade Média, era um dos vegetais mais importantes da Europa, mais valorizado e consumido que a própria cenoura, com um sabor que combinava notas doces com amargas e uma textura que se tornava cremosa quando cozida lentamente. A pastinaga era o queridinho dos cozinheiros medievais. Hoje, é praticamente desconhecida fora de círculos culinários de nicho e alguns países do norte da Europa. Foi gradualmente substituída pela batata após as explorações das Américas e quase desapareceu da mesa europeia.
um vegetal que alimentou gerações, essencialmente aposentado da história culinária. Ou o que dizer do cardume? Este parente do alcachofre era tão comum em hortas medievais quanto tomates são nas nossas hoje. Com talos grossos que precisavam ser branqueados, cultivados na escuridão para reduzir o amargor, o cardume era apreciado por seu sabor complexo que lembrava uma mistura de alcachofre, aipo e algo inteiramente próprio. Na França medieval, era considerado afrodisíaco. Na Itália, indicativo de status social elevado. Na Inglaterra, remédio para males digestivos. E hoje, tente encontrar cardume no seu mercado local. Boa sorte com isso. É tão raro que muitos chefes profissionais jamais viram um ao vivo. Um alimento básico medieval transformado em curiosidade gastronômica. Mas talvez o caso mais intrigante seja o da alface do pobre, a boa e velha beldroega. Esta planta suculenta crescia espontaneamente por toda a Europa e era tão comum nas mesas medievais quanto a alface é nas nossas saladas hoje. Rica em ômega 3, algo raramente encontrado em plantas, vitamina C e antioxidantes, a beldroega era colhida selvagem e cultivada em hortas de mosteiros e castelos. Atualmente, é classificada como erva daninha na maioria dos países ocidentais e sistematicamente eliminada de jardins e hortas. As mesmas pessoas que pagam fortunas por suplementos de ômega 3 estão literalmente arrancando uma das melhores fontes vegetais desse nutriente e jogando no lixo. Se isso não é ironia histórica, não sei o que seria. A Idade Média teve sua própria versão de superalimentos, muito antes desse termo virar febre de marketing. E grande parte deles desapareceu completamente de nosso radar. Não porque eram inferiores aos vegetais modernos, mas simplesmente porque não se encaixaram nas mudanças de gosto, métodos agrícolas industrializados ou não eram suficientemente lucrativos para cultivo em larga escala. Vegetais como o almeirão, ancestral da nossa chicória, que era valorizado não apenas como alimento, mas como medicamento para problemas hepáticos. Ou a erva moura, parente do tomate, cujas folhas, cuidadosamente preparadas para eliminar toxinas, eram consumidas regularmente, enquanto suas bagas eram evitadas, o exato oposto do que fazemos com seus primos tomateiros hoje. O mais intrigante, talvez, seja como certos vegetais continuaram existindo, mas foram completamente transformados através de séculos de seleção. A cenoura é provavelmente o exemplo mais dramático. Se você pudesse mostrar uma cenoura moderna, grande e alaranjada a um camponês medieval, ele não a reconheceria como a mesma planta que cultivava. As cenouras medievais eram predominantemente roxas ou amarelas, finas, muitas vezes ramificadas e consideravelmente mais amargas que suas descendentes modernas. A transformação para o vegetal doce e alaranjado que conhecemos hoje ocorreu gradualmente nos Países Baixos durante os séculos XVII e XVIII, numa curiosa mistura de seleção para melhor sabor e, acredite ou não, patriotismo holandês. A cor laranja foi preferida como homenagem à Casa de Orange, a família real holandesa. É literalmente um caso onde a política mudou a cor do que comemos. Imagina se hoje decidíssemos que todas as batatas deveriam ser azuis em homenagem a algum político? Essa é basicamente a história da cenoura. E se você acha isso estranho, espere até saber como eram as maçãs medievais. Esqueça as grandes, doces e crocantes maçãs que você está acostumado a comprar no supermercado. Se você mordesse uma maçã típica da Idade Média, provavelmente cuspiria imediatamente. Eram predominantemente pequenas, extremamente ácidas ou amargas, e frequentemente usadas para fazer cidra, porque, francamente, era a única forma de torná-las palatáveis. As maçãs que consideramos comestíveis in natura, hoje, são resultado de séculos de enxertia e seleção cuidadosa.
Uma maçã medieval era mais parecida com uma maçã selvagem atual, algo que você consideraria adequado apenas para compotas ou, na melhor das hipóteses, assar com muito mel, se você fosse rico o suficiente para ter acesso ao mel, o que a maioria não era. E falando em doces, você pode estar se perguntando, mas e as frutas? Eles não tinham sobremesas? A resposta é complexa e, como quase tudo na história da alimentação, dividida rigidamente por classe social. Para os nobres e clero, havia acesso a frutas como peras, ameixas, cerejas e até mesmo pêssegos e damascos em certas regiões. Estes eram frequentemente preservados em mel ou, posteriormente, açúcar, quando este se tornou disponível como item de luxo extremo, para criar os precursores de nossas compotas e geleias. Para o camponês comum, as frutas silvestres, amoras, framboesas selvagens, morangos diminutos e extremamente aromáticos, nada parecidos com os gigantes aguados dos mercados modernos, e uma variedade de bagas que hoje são raramente coletadas, como sabugueiro, sorvas e aronias. Curiosamente, muitas dessas bagas esquecidas estão fazendo um retorno lento ao mercado moderno sob o rótulo de superalimentos ancestrais, vendidas a preços exorbitantes em lojas de produtos naturais. O que era comida de sobrevivência para o camponês medieval é agora um item gourmet para o hipster contemporâneo. Há algo profundamente irônico nisso. Mas voltando aos vegetais, a verdadeira espinha dorsal da dieta medieval, um aspecto frequentemente ignorado, é a sazonalidade extrema que dominava a alimentação. O conceito moderno de ter qualquer vegetal disponível o ano todo seria completamente alienígena para nossos antepassados. A primavera trazia ervas amargas e verduras jovens, muitas colhidas selvagens, urtigas, dente de leão. Sim, aquela erva daninha do seu jardim era um vegetal valorizado, azedinha e uma variedade de brotos tenros. Estes eram frequentemente os primeiros vegetais frescos após um longo inverno, vivendo de raízes armazenadas e repolho fermentado, e eram recebidos com genuíno entusiasmo. O verão e o início do outono representavam uma breve janela de relativa abundância, com ervilhas, favas, algumas variedades de abóboras, menores e menos doces que as modernas, pepinos, mais amargos que os atuais, e uma variedade de folhas verdes. Mas era o outono que realmente determinava a sobrevivência. A colheita e preservação bem-sucedidas dos vegetais de outono, especialmente raízes e couves, era literalmente uma questão de vida ou morte. Um outono chuvoso que apodrecia as colheitas ou uma safra destruída por pragas poderia condenar famílias inteiras à fome durante o inverno seguinte. E quanto ao inverno? Era a época de confiar nos métodos de preservação, vegetais fermentados, como chucrute, raízes armazenadas em porões frios ou enterradas em areia, e vegetais secos. A fermentação, em particular, não era apenas um método de preservação, mas uma forma crucial de aumentar o valor nutricional dos alimentos disponíveis, produzindo vitaminas através do processo microbiano que, de outra forma, estariam ausentes da dieta invernal. Isso nos leva a uma das maiores diferenças entre os vegetais medievais e seus equivalentes modernos: o conteúdo nutricional. E aqui está uma reviravolta surpreendente na história. Em muitos aspectos, os vegetais medievais, embora menores e menos atraentes visualmente, eram significativamente mais nutritivos que seus descendentes superselecionados. Estudos comparando variedades antigas de vegetais com suas contrapartes comerciais modernas frequentemente encontram concentrações 2 a 3 vezes maiores de minerais essenciais e compostos bioativos. Nossa seleção implacável por tamanho, aparência, doçura e capacidade de transporte inadvertidamente sacrificou densidade nutricional ao longo do caminho,
Em outras palavras, aquela cenoura torta, pequena e feia do jardim medieval provavelmente continha mais nutrientes que a perfeita, grande e uniforme do supermercado moderno. Um cenário onde as aparências são de fato enganosas. Mas talvez o aspecto mais fascinante da história dos vegetais medievais seja o que completamente desapareceu. As variedades extintas que conhecemos apenas através de documentos históricos, iluminuras e ocasionais descobertas arqueobotânicas. Vegetais que alimentaram gerações e depois simplesmente desapareceram. Tome, por exemplo, o misterioso livro negro, uma variedade de repolho tão escura que era quase preta, mencionada em vários textos medievais como especialmente resistente ao frio e valorizada por suas propriedades medicinais para problemas pulmonares. Hoje, completamente extinta, com as últimas referências datando do século XVII. Ou o raiz de crista, um tipo de nabo alongado com protuberâncias que lembravam uma crista de galo, conhecido por sua extraordinária capacidade de armazenamento, podendo permanecer comestível por até 2 anos em condições adequadas. Uma característica que seria extremamente valiosa mesmo nos dias de hoje, mas a planta desapareceu por volta do século XVIII, provavelmente substituída por variedades mais produtivas, embora menos duráveis. A perda dessas variedades não é apenas uma curiosidade histórica, representa uma diminuição significativa na biodiversidade agrícola e na resiliência de nosso sistema alimentar. Cada variedade extinta levou consigo características genéticas únicas que poderiam ser inestimáveis em nosso mundo de mudanças climáticas e desafios agrícolas emergentes. Imagine se pudéssemos redescobrir e reintroduzir aquele repolho quase preto, excepcionalmente resistente ao frio. Ou aquele nabo que podia ser armazenado por anos sem refrigeração. O valor potencial para a segurança alimentar moderna seria incalculável. Mas nem tudo está perdido. Em pequenos bolsões ao redor do mundo, agricultores dedicados, bancos de sementes e entusiastas da agricultura histórica estão trabalhando para preservar e, em alguns casos, recuperar variedades antigas que estavam à beira da extinção. Em uma pequena fazenda nos Alpes franceses, por exemplo, um agricultor cultiva uma variedade de pastinaga que pode ser diretamente rastreada até o século XV, preservada através de gerações de cuidadosa guarda de sementes. No norte da Itália, uma variedade de couve quase extinta, conhecida como Cavolo Nero di Toscana, um parente do moderno couve toscana, foi resgatada da obscuridade e agora está sendo redescoberta por chefes gourmet. Talvez o exemplo mais inspirador venha da Escandinávia, onde um projeto ambicioso está recriando jardins medievais completos, usando técnicas agrícolas históricas e variedades de sementes antigas, algumas recuperadas de sítios arqueológicos. Os vegetais cultivados nesses jardins não apenas parecem diferentes, são notavelmente diferentes em sabor, textura e perfil nutricional de seus equivalentes modernos. Um visitante desses jardins históricos recriados comentou que provar esses vegetais é como descobrir uma paleta de cores completamente nova depois de uma vida vendo apenas em preto e branco. Os sabores são mais intensos, mais complexos e frequentemente desafiam as expectativas modernas. Mais amargor, mais complexidade, menos doçura, refletindo uma época anterior à nossa obsessão atual com açúcar e palatabilidade fácil. Mas a história dos vegetais perdidos da Idade Média não é apenas sobre o que comemos, é também sobre como comemos e como isso moldou fundamentalmente nossa relação com os alimentos. Na era medieval, a divisão entre comida e remédio simplesmente não existia da maneira como concebemos hoje. Cada vegetal era simultaneamente alimento e medicina.
O conceito de alimento funcional, que recentemente se tornou moda no marketing nutricional, era simplesmente comida normal para nossos antepassados. O alho não era apenas um tempero, era a primeira linha de defesa contra doenças infecciosas. E, curiosamente, estudos modernos confirmam suas propriedades antibacterianas e antivirais. O dente de leão não era uma erva daninha, mas um tônico primaveril para o fígado. Até mesmo o humilde repolho era categorizado meticulosamente por propriedades medicinais específicas. Variedades vermelhas para problemas sanguíneos, variedades brancas para questões pulmonares e assim por diante. Esta abordagem holística à alimentação refletiu uma compreensão intuitiva de que a saúde humana estava intrinsecamente conectada com o que crescia ao nosso redor. Uma sabedoria que, de muitas maneiras, estamos redescobrindo à medida que a ciência moderna confirma cada vez mais links entre dieta, microbioma e bem-estar geral. Mas nem tudo na dieta vegetal medieval era saudável ou agradável. Longe disso. A realidade, muitas vezes, era drasticamente oposta à visão romântica de comida natural que às vezes projetamos no passado. A fome era uma companheira constante, particularmente no período conhecido como escassez da primavera. Aquelas semanas ou meses cruciais, quando os estoques de inverno estavam esgotados, mas a nova colheita ainda não estava pronta. Durante esses períodos, a criatividade culinária dava lugar à pura sobrevivência, e os medievais recorriam a uma categoria de alimentos que chamavam de comida de fome, itens que normalmente não seriam considerados comestíveis, consumidos apenas quando a alternativa era a inanição. Esta categoria incluía desde o interior da casca de árvores, particularmente olmo e tília, que contém algum valor nutricional, até raízes selvagens amargas, que exigiam múltiplas fervuras para reduzir toxinas. Em casos extremos, registros históricos descrevem pessoas reduzindo couro fervido a uma pasta gelatinosa ou moendo ossos para fazer uma espécie de farinha para pão de emergência. Curiosamente, algumas dessas comidas de fome eventualmente fizeram a transição para itens alimentares regulares em tempos melhores. A samambaia real, por exemplo, cujos brotos jovens eram inicialmente consumidos apenas em tempos de escassez extrema, acabou sendo incorporada à culinária regional em partes do norte da Europa, e hoje é considerada uma iguaria sazonal em certos círculos culinários. Outro aspecto muitas vezes ignorado é quão diferente era o paladar medieval do nosso. Não é apenas que eles tinham diferentes vegetais. Eles literalmente percebiam sabores de maneira diferente de nós. A ausência quase completa de açúcar refinado na dieta, exceto para os mais ricos, e mesmo assim em quantidades mínimas, significava que seus limiares para detectar doçura eram dramaticamente mais baixos que os nossos. Um nabo assado lentamente até caramelizar, naturalmente, seria percebido como extraordinariamente doce por um paladar medieval, enquanto para nós, acostumados com sobremesas hiperdoces, mal registraria como doce. Esta recalibração do paladar significava que nuances sutis em vegetais que são imperceptíveis para nós eram claramente distintas para eles. Essa diferença de percepção não era limitada à doçura. O amargor, hoje amplamente rejeitado na culinária ocidental moderna, era ativamente valorizado na Idade Média, não apenas tolerado. Vegetais amargos como chicória selvagem, dente de leão e certas variedades de alface eram cultivados especificamente por seu amargor, visto como indicativo de propriedades medicinais e valor digestivo. De fato, textos medievais frequentemente categorizam vegetais por sua contribuição à teoria dos 4 humores. O sistema médico dominante, que via a saúde como um equilíbrio entre sangue, fleuma, bile amarela e bile negra.
Vegetais eram classificados como quentes ou frios, secos ou úmidos e prescritos de acordo com o temperamento individual e necessidades médicas percebidas. Um manuscrito médico do século XIII, por exemplo, recomenda específicas variedades de cenoura para pessoas de temperamento fleumático, pessoas vistas como letárgicas e pálidas, enquanto indivíduos coléricos, temperamentais e enérgicos eram aconselhados a favorecer vegetais frios, como pepino e alface, para acalmar seu calor interno. Por mais estranho que isso pareça através de nossas lentes modernas, representava um sistema sofisticado de medicina personalizada que, de maneiras surpreendentes, antecipa algumas descobertas contemporâneas sobre como diferentes indivíduos respondem diferentemente aos mesmos alimentos. Mas talvez o aspecto mais fascinante e muitas vezes negligenciado da história dos vegetais medievais seja como eles desafiaram e eventualmente ajudaram a derrubar rígidas hierarquias sociais, particularmente após eventos catastróficos como a peste negra. Antes da praga devastadora do século XIV, a sociedade europeia mantinha divisões alimentares rígidas. Certos alimentos eram considerados apropriados apenas para nobres, outros para classes médias emergentes, e os mais básicos para camponeses. Alguns desses tabus alimentares eram tão rígidos que, em certas regiões, um camponês poderia ser punido por cultivar ou consumir vegetais considerados acima de sua posição. A alcachofra, por exemplo, era tão estritamente reservada para a nobreza na França medieval que seu cultivo por camponeses era explicitamente proibido por lei. Um desses casos absurdos onde você poderia ser punido por plantar as sementes erradas. Imagine ser preso por cultivar rúcula no seu jardim hoje. Após a devastação da peste negra, que reduziu a população europeia em 1/3 ou mais, essas barreiras sociais começaram a desmoronar. A escassez de trabalhadores deu aos camponeses sobreviventes poder de barganha sem precedentes, e muitos começaram a cultivar o que queriam, incluindo os anteriormente proibidos vegetais nobres. Os jardins medievais tardios tornaram-se inesperados espaços de experimentação e liberdade, com camponeses intercambiando sementes e conhecimento e desenvolvendo novas variedades que combinavam características desejáveis. Esta democratização da horticultura foi, em muitos aspectos, tão revolucionária quanto as reformas políticas mais evidentes que se seguiram. Nos manuscritos e registros desta época, podemos ver evidências de uma explosão na diversidade de jardins camponeses, cultivando não apenas para sobrevivência, mas por prazer e experimentação. Surgem registros de competições locais para o maior, mais colorido ou mais incomum exemplar de determinado vegetal, os primeiros concursos agrícolas, precursores de nossas modernas feiras estaduais. Esta libertação das restrições anteriores coincidiu com e provavelmente contribuiu para o que os historiadores chamam de Revolução Verde do final da Idade Média, quando novas técnicas agrícolas, rotação de culturas e variedades melhoradas gradualmente aumentaram a produtividade e reduziram a ameaça constante de fome. Assim, paradoxalmente, os humildes jardins de vegetais podem ter desempenhado um papel significativo não apenas na sobrevivência física dos europeus medievais, mas também em sua evolução social e política. Uma revolução silenciosa, conduzida não por exércitos ou manifestos, mas por sementes, mudas e o conhecimento acumulado de gerações de jardineiros. Esta é, talvez, a lição mais profunda da história dos vegetais perdidos da Idade Média, como algo tão aparentemente mundano quanto o que cresce em nossos jardins pode ser profundamente entrelaçado com questões de poder, sobrevivência, identidade e resiliência humana. E essa história continua se desenrolando.
As mesmas forças que moldaram nosso relacionamento com vegetais no passado, mudança climática, migração, tecnologia, desigualdade social, continuam a moldar nossos sistemas alimentares hoje. A diferença é que agora temos ferramentas, conhecimento e escolhas que nossos antepassados medievais não podiam imaginar. A perda da agrobiodiversidade, o desaparecimento de variedades únicas como aquelas que povoavam os jardins medievais, continua em ritmo alarmante. Das mais de 7,0 variedades de maçãs cultivadas nos Estados Unidos no século XIX, por exemplo, mais de 6.000 estão agora presumivelmente extintas. Um padrão que se repete em praticamente todos os cultivos. Ao mesmo tempo, há um movimento crescente para resgatar, preservar e reintroduzir variedades patrimoniais, não apenas por nostalgia ou curiosidade histórica, mas pelo valor prático que sua diversidade genética oferece em um mundo de desafios climáticos e agrícolas em evolução. Jardineiros urbanos cultivam variedades de tomates que remontam a séculos em varandas de apartamentos. Chefes trabalham com agricultores para reintroduzir vegetais esquecidos na gastronomia contemporânea. Bancos de sementes catalogam e preservam a diversidade genética que ainda resta, um arquivo vivo de possibilidades alimentares. E em alguns lugares, os descendentes diretos dos vegetais medievais ainda prosperam, passados através de gerações em comunidades que mantiveram tradições agrícolas vivas fora do sistema alimentar industrializado dominante. No remoto Vale do Talegio, no norte da Itália, por exemplo, agricultores ainda cultivam uma variedade de repolho que análises genéticas sugerem ter mudado muito pouco desde o século XIII. Uma ligação viva e comestível com nosso passado medieval. Em partes da Irlanda rural, ainda se pode encontrar a cenoura branca de Antrim, uma variedade diretamente relacionada às cenouras pré-laranja da Idade Média. Estes não são meros curiosidades ou relíquias, são sobreviventes. Representantes de uma época quando a diversidade não era uma escolha estética, mas uma estratégia de sobrevivência, quando cada jardim era seu próprio experimento em adaptação e resiliência, quando a conexão entre pessoas e plantas era direta, íntima e literalmente vital. Em um mundo de sistemas alimentares cada vez mais homogeneizados e industrializados, estas histórias de vegetais perdidos e encontrados oferecem algo mais do que uma curiosidade histórica. Oferecem uma janela para uma relação diferente com o que comemos e talvez um vislumbre de um futuro onde redescobrimos algo da diversidade, adaptabilidade e conexão local que caracterizou os jardins medievais, mesmo enquanto deixamos para trás suas limitações e dificuldades. E se você acha interessante a ideia de que uma cenoura roxa possa contar uma história sobre quem somos e de onde viemos, considere o que isso sugere sobre nossa relação atual com os alimentos e o que podemos estar perdendo enquanto reduzimos sistematicamente a biodiversidade agrícola em favor da uniformidade, produtividade e conveniência. A história dos vegetais perdidos da Idade Média, com toda a sua estranheza e familiaridade, não é apenas sobre o passado. É um lembrete que nossa relação com o que comemos continua evoluindo e que as escolhas que fazemos hoje, como indivíduos, comunidades e sociedades, moldarão o que estará disponível nas mesas das gerações futuras. E agora que você sabe tudo isso, talvez nunca mais olhe para aquele humilde repolho no supermercado da mesma forma. Aquele vegetal aparentemente comum carrega dentro de si não apenas nutrientes, mas histórias de sobrevivência, adaptação, perda e persistência. Um legado vivo de nosso passado compartilhado, crescendo silenciosamente em meio a tudo que mudou. Na próxima vez que você estiver preparando uma salada ou cortando legumes para uma sopa, lembre-se,
Você está participando de uma tradição que atravessa séculos, e em cada mordida há um eco distante dos sabores, texturas e nutrientes que sustentaram incontáveis gerações antes de nós. Mesmo que muitos deles agora existam apenas em manuscritos empoeirados e memória genética fragmentada. Será que as hortas futuristas de Marte terão algum descendente daquelas cenouras roxas medievais? Ou teremos estreitado tanto nossa paleta agrícola que levaremos apenas um punhado de variedades altamente otimizadas conosco para as estrelas? E quais histórias nossos próprios vegetais contarão para as gerações que virão daqui a 500 anos? Os vegetais perdidos da Idade Média nos lembram que o que comemos não é apenas uma questão de calorias ou nutrientes, mas de história, cultura, adaptação e escolha. E que talvez, nos jardins do passado, haja sementes que ainda podem germinar para ajudar a alimentar nosso futuro. Se este vídeo despertou sua curiosidade sobre como nossa comida evoluiu ao longo dos séculos, você vai ficar fascinado com a história que estou contando no vídeo que está aparecendo na sua tela agora. É uma exploração igualmente intrigante sobre como outros alimentos que consideramos cotidianos eram completamente diferentes no passado. Aliás, aquele polegar para cima ajuda este canal a crescer mais rápido que uma cenoura medieval sob esterco real. Se você se inscreveu, parabéns. Você acabou de entrar para a elite intelectual do YouTube, o equivalente à nobreza da Idade Média da informação, mas sem a parte da opressão aos camponeses, é claro. Compartilhe este vídeo com alguém que você conhece que é obcecado por comida, jardinagem ou história. E me conta nos comentários qual vegetal medieval extinto você gostaria de experimentar se pudesse voltar no tempo. A história continua a ser cultivada para quem permanece até o fim. E por falar em cultivar, aquele vídeo ali na tela está esperando por você. Uma exploração tão saborosa quanto esta que acabamos de fazer juntos. Até a próxima aventura culinária pela história.